pessoal, diário de uma jornalista marcial. Hoje, gente, já chegando, né, o final de semana, eu vim fazer meu compromisso. E aí eu vou voltar pro Aikido, claro. Falei pra vocês que eu tô indo pro Aikido. Sinto a diferença quando eu não vou pro Aikido. Sinto a diferença, durmo bem melhor. Ontem eu falei com meu amigo que tá me dando as aulas de Aikido, que eu vou ficar com o grupo, sim, já decidi. Faz uma semana e pouco que eu não vou pra aula, mas eu já decidi ir pro Aikido, né, fazer a aula. Voltei. Tá tudo bem, consegui fazer um mês de aula de Aikido. Aí eu vou já pro segundo mês. A minha virilha não tá doendo, né? Estou bem, não tô sentindo dor nenhuma no corpo. Tô bem, aos poucos tô voltando. Meu corpo tá voltando aos poucos. E assim, o emocional, né? O Aikido, eu acho que o principal benefício para mim do Aikido é o emocional. Sem dúvida nenhuma, eu durmo muito melhor e eu percebo isso com muita clareza, tá? Assim, não é só o emocional, né? O bem-estar. Esses dias que eu não fui pro Aikido, eu percebi. Não tô dormindo tão bem, né? Quanto eu durmo, quando eu vou pro Aikido. Não tô sentindo aquele bem-estar, né? Que eu sinto, que o Aikido me dá, tá? E eu sinto, isso é muito claro pra mim, bem assim. Isso é muito transparente para mim, tá? Esse benefício que o Aikido me traz, o benefício emocional, psicológico. Então vou voltar. E outra também, isso agrega com o grupo, né? Eu tô gostando do grupo, me sinto bem lá, não é aquela coisa terrível, né? Ai, assim, era muito pesado, né? Os outros grupos de Aikido que eu fiz. Ai, era muito sacrifício e não é que era sacrifício, mas era sempre um embate, Eu sempre estava indo meio preparada para a guerra. É muito diferente agora, tá? Eu percebo que é muito diferente. Eu não vou preparada para a guerra, né? Para esse grupo, sabe? Para esse grupo que eu vou treinar. É diferente, é totalmente diferente. Eu não vou preparada para a guerra. Que eu tô no meio de inimigos, assim, né? Como era das outras vezes. Eu não sei exatamente se é porque eu tô com um amadurecimento. Porque de fato eu mudei, né? De quando eu tava no Aikido, a Priscila do Aikido era um pouco diferente do que eu sou hoje, né? De fato eu mudei, mas aqueles homens tiram qualquer pessoa do eixo, tá? Até a Priscila de hoje sairia do eixo se voltasse para aqueles dojos, né? Aquele primeiro dojo, com aquele sensei completamente fora do eixo, né? Que não respeita limites territoriais da em cima de aluna, né? Deve estar com aluna, inclusive, com certeza, né? E depois o segundo dojo daquele japonês, né? Que é um ditador, que tentou me censurar. Então é claro que se eu voltasse para esses lugares, eu também ficaria recessiva, tá? Eu ficaria numa posição de embate. Eu não seria tão tranquilo quanto está sendo agora, tá? De fato. Eu acho que eu tenho encontrado um grupo que eu me sinto bem, que eu me sinta bem. Eu sinto diversidade, eu me sinto à vontade lá. Eu não estou em posição de embate, tá? Eu não estou indo lá para brigar, eu não estou numa defensiva. Assim, eu não tenho que me defender daqueles homens, assim, mais ou menos isso, né? Como era com os outros grupos, os outros dojos de Aikido. É muito melhor, entende? Eu vou relaxada, né? Vou para treinar, né? Eu vou aberta, sinto que eu posso confiar no pessoal. Então é diferente. Então eu acho que a arte ela tem um efeito muito mais benéfico. Por isso que eu durmo melhor, né? Eu sinto um bem-estar, isso está sendo muito bem. Inclusive por causa dessa coisa que eu tô vivendo, né? O luto do meu pai, esse hospital insuportável que tá me tirando, assim, do eixo, tá? É justiça, é tudo junto, né? A gente vive num país muito... Para uma pessoa que tem muita bagagem e muito conhecimento, viver num país como o nosso é muito difícil, é isso que eu tô querendo dizer. Se você não tem muito conhecimento e muita bagagem, tudo bem, passa batido, né? Mas quando você tem muito conhecimento e muita bagagem, quanto mais você vai se informando, você vai entendendo que esse país é muito
absurdo, ele é avesso, né? Então você vai vendo um hospital que fez coisas erradas e tá numa boa, inverte. O hospital que tá errado e de repente ele te coloca como errada, entende? A justiça junto, entende? Então assim, você vai vendo coisas muito erradas, né? No país que você vive, e quanto mais bagagem, conhecimento você tem, vai ficando muito claro isso. Né? Se você vive nesse país e você não tem muita bagagem, muito conhecimento, tudo bem, passa batido, né? Como a maioria das pessoas, né? Da população não tem conhecimento e mesmo quando tem, não tem reflexão. Agora, quando você tem uma reflexão e você tem uma visão crítica, você passa muito nervoso e fica muito revoltada com as coisas que você vê, principalmente quando é com você, tá? Então, realmente, esse hospital tá me tirando do eixo. É o hospital, é a justiça, é tudo junto, né? São os advogados falando coisas absurdas. Então, você vê que a ignorância é geral, tá? Não é assim, de uma esfera. É geral, tá? E aí você lembra do que você passou, do que o seu pai passou, né? Seu pai morrendo de infecções hospitalares, o seu pai não conseguiu fazer um tratamento, você foi buscar o corpo do seu pai daquele jeito. Então, assim, é um conjunto de coisas que te tiram do eixo, tá? Se você não tiver uma estrutura, você fica biruta, tá? Você fica completamente fora. Então, eu tenho que o tempo todo estar trabalhando isso, né? Porque eu não posso deixar que um hospitalzinho me tire do eixo, né? Porque eles estão errados, eu tenho total discernimento disso. Eu sei quem é errado, quem está certo, né? É muito claro para mim. Ainda mais, quanto mais eu estudo sobre infecções hospitalares e sobre o que aconteceu com meu pai. Então, assim, é muito claro quem está certo e quem está errado. E você vai vendo que nesse país é tudo errado, né? E as pessoas acabam sendo condenadas injustamente. É mais ou menos isso que você começa a ver. Principalmente quando é com você, né? Você começa a entender, né? Que muita gente é condenada injustamente, tá? Nesse país. Aí quando você vê com você, você entende, tá? É verdade. Então, o hospital tá me perseguindo, tá? A juíza tá tirando vídeos meus que não tem nada a ver, que eu nem menciono no hospital. É mais ou menos essas coisas absurdas que você vai vendo. Você tem que contratar um advogado, pagar um advogado, entende? Para provar que seu pai teve infecção hospitalar, sendo coisas que já estão, né, no exame de cultura. Isso é uma coisa absurda, tá? Mas assim, é um país como o nosso, atrasado, em que milhares de pessoas morrem de infecção hospitalar e vão continuar morrendo, né? Por quê? Porque a gente tem toda uma estrutura que é conivente com isso. Eu coloquei posts lá e vídeos que eu tô alertando as pessoas, né? E eles querem que eu tire. Tiraram vários do Reclame Aqui, sobre quarto de isolamentos. Estão tirando vídeos que eu estou colocando, informando as pessoas do meu canal. Então, paciência, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou contando o que eu vivi, que é o que eu tenho o direito de contar, né? Como foi buscar o corpo do meu pai, que eu não gostei do hospital. Eu tenho o direito de contar isso, mas eu estou sendo vetada, censurada. Então, assim, é mais ou menos um tipo de país absurdo desse que a gente vive, né? E você ainda vê, às vezes, advogados falando que você está errada. Ele nem sabe o que você falou. Então, assim, são coisas, assim, absurdas. Ainda que eu estou feliz que eu encontrei advogados que são legais e que entendem o que eu estou falando, né? Mas para encontrar esses advogados foi difícil. Eu tentei vários advogados e eu não consegui encontrar nenhum advogado que tenha uma bagagem sobre a infecção hospitalar, né? Que tenha uma consciência, né? Praticamente todos os advogados estão do lado do hospital, né? Das coisas erradas, né? De infecção hospitalar. Então, assim, é muito absurdo. Então, assim, quanto mais conhecimento você tem num país como o nosso, mais revoltada você fica, tá? É isso que eu quero dizer. E o Aikido ajuda, porque você tem que administrar isso. Você tem que administrar isso, porque você mora nesse país, infelizmente. Tá? E em qualquer outro país você também vai ficar revoltada, né, com a estrutura, né? Porque a infecção hospitalar é uma coisa mundial. Só que aqui é pior, né? Quanto mais atrasado um país, mais infecções você tem. Óbvio, porque você pega hospitais como esse que está me perseguindo, tá? Que tem uma mentalidade atrasada, tá? É isso. Você pega um hospital assim, que se aproveita da falta de informação das pessoas e faz isso. E ele vai calar quem está querendo informar outras pessoas, que é isso que ele está fazendo comigo. Né? Porque para ele não é interessante eu informar as pessoas e nem contar o que eu vivi lá. Não é interessante para o hospital isso, ele sabe que é verdade. Então por isso que ele está tentando me cadastrar. E como ele tem dinheiro, ele paga um bom advogado. Eu não tenho tanto dinheiro quanto o hospital, óbvio, nem chego perto deles. É um hospital muito rico, e por isso que está fazendo tantas coisas e segue fazendo, tá? E vai seguir, porque a gente vive num país assim, desigual, né? Injusto, tá?
E se você tivesse uma justiça que visse isso e pensasse na comunidade, a justiça apoiaria meu canal, tá? É isso, é mais ou menos isso que eu tô falando, tá? A justiça apoiaria meu canal porque eu tô fazendo um trabalho de saúde pública e que não é feito. E eu não tô tendo apoio de nenhuma instituição, né? Que deveria fazer o trabalho, né? De saúde pública sobre infecções hospitalares. Você não tem, tá? Então é isso, mais ou menos. Inclusive médicos também não querem falar comigo. É mais ou menos isso. Então, assim, é muito revoltante você ver isso. E você tem que administrar isso emocionalmente. Para você não adoecer. É muito difícil administrar isso, tá? É muito difícil porque dá raiva, dá muita raiva, né? E ainda vem uma coisa da história do teu pai, você vê, buscar o meu corpo do meu pai foi terrível, né? Buscar o corpo do meu pai, só eu sei o que foi, né? Ver o corpo do meu pai amarrado, machucado, tá? Embrulhado no lençol, só eu sei o que eu vivi com meu pai, né? 7 infecções, várias infecções hospitalares que detonaram ele. E ele não conseguiu fazer o tratamento dele, né? É só eu sei o que eu vivi com meu pai, tá? Esse dano emocional eu não vou curar nunca, né? Não tem dinheiro que pague, né? Então não tem processo contra o hospital que vai resolver o dano emocional que eu tenho, né? De ter perdido um pai e na situação como eu perdi, né? Não é como perder um pai normal, tá? De uma lesão no cérebro. Tá? É muito pior perder um pai de lesão, com várias infecções hospitalares. É muito pior porque não era para acontecer, né? Isso é erro, né? De um hospital, é isso. Então, é erro de vários componentes, tá? É isso. Então, você tem que procurar meios de administrar isso no seu emocional, para você não adoecer. E o hospital não ganhar, porque eles querem realmente que eu adoeça e desista do canal, desista de falar as coisas, eles querem me calar, então é isso que eu não posso deixar, tá? E a justiça tá junto, então tá tudo junto, né? Tirando meus vídeos, né? Então assim, é a censura total, tá? É assim mais ou menos o mundo que a gente vive. Eu pensei que o censor fosse só o Sensei Japa, não é. O artigo 5º vai até um certo ponto aqui no país, tá? O artigo 5º da Constituição, tá? Deveria ser obedecido, mas não é obedecido, tá? Na verdade é isso. Nem a lei da imprensa está sendo obedecida no meu caso. Então, é revoltante você ver isso, você ter bagagem, conhecimento, tá? Então, quanto mais conhecimento você tem nesse país que a gente vive, mais difícil é. Então, o Aikido, ele ajuda. Ele ajuda a administrar, né? O seu emocional. Você tá com um grupo legal, como eu tô agora, também ajuda, né? Eu acho que uma coisa que eu ouvi lá atrás, e aí foi a Priscila do Aikido, que ouviu e não deu muita importância na época. Às vezes a gente ouve algumas coisas e não dá muita importância no momento, mas depois a gente vai dar. Foi interessante, né? Foi no primeiro dojo em que a Priscila do Aikido esteve, tá? O dojo lá daquele sensei apaixonado, tá? Aquele dojo daquele pessoal machista, da Makoto, tá? Do Aikido, o primeiro dojo em que eu estive. Teve um cara lá, aquele cara, o Brunex, que puxava o saco do primeiro sensei, né? Aquele sensei lá, que deu em cima de mim, deu aquela confusão toda, né? Que dá em cima de alunas. Ele faz coisas erradas, tá? Eu não posso achar que é normal aquilo que ele faz, dá em cima de aluna, né? Ele não faz coisa certa e ele não é um homem sério, tá? Ele dá em cima, sacaneia pessoas, é casado com uma, fica dando em cima de outra. Eu acho errado o que ele faz, tá? Ele não tem ética. Minha opinião, tá? E então eu tinha lá um aluno que era o puxa-saco dele, tá? Esse Brunex. O Brunex, no final, né, quando esse sensei me tirou, porque eu questionei o que ele fez, né, ele me tirou por isso, tá? Porque se eu tivesse ficado quieta, achado legal o que ele fez, ele teria me deixado ficar, absoluta certeza disso, tá? Ele me tirou porque eu questionei ele, porque ele é um cara machista, mimado e não respeita as pessoas, e casado e dando em cima de mulher, de aluna, né? Eu chamei a atenção dele, tá? E aí ele pegou e me tirou. Porque gosta de coisa errada e eu não gosto, tá? É só isso. Nós temos valores diferentes, tá? É isso. E aí o Brunex, naquela época ele até se aproximou de mim, mas eu sei que hoje ele é falso, porque ele é puxa-saco desse sensei, acho que ele ficou, não sei se... É puxa-saco desse sensei, tá? Tudo ele levava e trazia. Mas ele me falou uma coisa interessante, né? Que hoje eu acho interessante, hoje. Na época eu falei, ai, que bobagem, tudo, porque... Ele falou uma coisa importante que hoje eu acho importante, né? Ele falou, olha, Priscila, é importante você treinar arte marcial num lugar que você se sinta bem com as pessoas.
Ele falou isso, eu me lembro disso. Eu me lembrei disso. Na época eu falei, imagina, que bobagem, né? Na arte marcial todo mundo é machista, eu não vou gostar de ninguém, tá? Eu não preciso ter, né, laços de amizade com ninguém na arte marcial. E eu, na verdade, tinha decidido isso mesmo, né? Depois que eu tive aquele problema todo no primeiro dojo com aquele pessoal, eu falei, caramba, eu não vou ter relacionamento com ninguém nas artes marciais, eles vão ser todos meus inimigos e eu vou ter que treinar. E fui levando assim, né? Durante 5 anos, no Aikido, eu levei assim, todo mundo inimigo. E eu vou treinar, mas era muito pesado, tá? Era muito pesado. Tudo bem, eu cheguei a avançar 5 anos, né? Assim. Mas não é tão leve como é hoje, né? Não é, é muito mais tranquilo hoje pra eu ir pro Aikido, tá? É muito mais. A diferença, eu percebo a diferença, né? Naquele momento eu não percebia porque eu nunca tinha tido essa experiência da leveza. Eu só tinha a experiência do pesado, né? Então ele tem razão. O Brunex tem razão. Hoje eu entendo que ele tem razão, é verdade. É muito mais interessante se treinar num lugar que você se sinta bem com as pessoas. Você não precisa ser totalmente amiga, né? Tanto é que eu não tô no grupo nada, tá? Eu tô na minha, né? Fico na minha, separada e tal. Mas eu gosto, eu tô me sentindo bem, sim, sabe lá? Tá tudo bem, tá? Então, por enquanto tá tudo bem. Eu acho que vai ficar, porque tá bem, né? E isso que vale, né? Então ele tem razão, sim. É importante você se sentir bem no lugar em que você está, né? Isso dá uma energia boa, isso ajuda, né? Então é isso. Eu acho que você precisa mesmo, ainda mais eu, assim, que tô vivendo esse pesadelo que nunca acaba, né? Um pesadelo que nunca acaba, tá? A história do meu pai nunca acaba, esse hospital amaldiçoado nunca acaba, né? É assim, é um pesadelo. Nunca acaba, é eterno, né? Eu vou ficar amarrada nesse hospital a vida inteira, eu não sei como me distanciar desse hospital, porque na verdade eu só quero contar a história do meu pai, tá? Eu não quero dinheiro desse hospital, nenhum dinheiro vai pagar meu pai, nenhum. Meu pai não vale dinheiro nenhum, né? Eu não quero dinheiro desse hospital. Eu quero que esse hospital me deixe em paz. Eu contar a história do meu pai, tá? É só isso. Então, eu não quero dinheiro desse hospital. Eu não preciso do dinheiro deles. Só que eu não vou dar dinheiro para eles, né? Isso é uma afronta. Eles que teriam que me indenizar, tá? Na verdade, eles que teriam que me indenizar. Eu tenho total consciência disso. Mas eu não preciso, a justiça não precisa, né? Me dar ganho de causa. Uma coisa é a justiça me dar ganho de causa, outra coisa é eu ter certeza de que houve infecção hospitalar. Teve, isso é ponto. Teve infecção hospitalar e é ponto. Agora, se a justiça vai considerar erro médico ou não, isso é um problema da justiça. Mas teve infecção hospitalar, é ponto. Não precisa isso não tem, nem precisa ir para a justiça, tá? É porque teve, as culturas indicam, teve infecção hospitalar e ponto, né? Protocolo da Anvisa, conceitos, é tudo. Então, agora outra coisa, né? Ir para a justiça, ver se teve remédio, não sei o quê, mas infecção hospitalar teve. Isso é ponto, né? Então, mas é um inferno esse hospital. É um verdadeiro inferno na minha vida. Não bastou, né? Meu pai teve todos esses problemas. É um verdadeiro inferno esse hospital na minha vida. É um pesadelo, é um inferno. Nunca imaginei que eu fosse passar isso. Um passo que a gente dá na vida da gente errado, né? Que é levar um pai num hospital ruim, errado, muito um hospital antiético, né? Em todos os sentidos, acaba comprometendo toda a sua vida, né? Além de eu ter perdido meu pai, é irreversível, não tem como eu trazê-lo de volta. Ele foi embora, deixou dano emocional em mim irreversível, nunca vou conseguir resolver esses danos que eu tive com meu pai, né? De ver meu pai entubado, ver meu pai daquele jeito, com um monte de infecção uma atrás da outra, eu tentando tirar ele de lá, não conseguindo. Meu pai não conseguiu fazer tratamento e agora esse hospital me perseguindo. Então é um verdadeiro inferno esse hospital. Foi um passo que eu dei. Às vezes você dá um passo na sua vida e não dá para voltar. É irreversível. Você vai ter uma maldição na sua vida. É isso. Então, só Deus sabe o ódio que eu tenho desse hospital. Não dá para falar. É inenarrável, né? O ódio que eu tenho desse hospital. Ultrapassa a sensibilidade, ultrapassa machismo, ultrapassa tudo, qualquer coisa, né? Isso aí vai me acompanhar nessa vida e nas outras, né? Então eu tenho que administrar isso, né? Emocionalmente. Eu tenho que administrar, porque senão isso me toma, não vou conseguir fazer mais nada, né? Na minha vida, nem trabalhar, nem viver, nem nada.
né? Porque o ódio é muito grande, né? E eles aumentam, eles vão aumentando, né? Então, é muito grande. Então, o Aikido me ajuda, a terapia me ajuda, mas é pouco. Eu tenho que fazer a minha parte também, né? Mas é difícil. Bom, é isso, gente. O Aikido eu indico, tá? Tá me ajudando bastante. Eu acho que eu vou aumentar para 2 aulas. Uma é pouco. Eu vou tentar aumentar para 2. E vamos ver. É isso, gente. Até mais.